Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar teu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, eu quero ir. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, da tua unção, mais do teu poder. Leva-me mais do teu poder. Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Que bom, mais uma vez, nós podermos estar com vocês, conversando, dialogando, hoje num formato um pouquinho diferente. Hoje a gente resolveu fazer um fechamento das lições que nós tivemos da EBD até o momento, de uma maneira, para nós no início inusitada, mas depois muito desafiante e prazerosa, que é fazer um formato de mesa redonda. Antes de começarmos de fato, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos orar
E principalmente para que esse momento não seja conduzido por nós, como todas as lições, mas sim por Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, bondoso e misericordioso, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos dá. Senhor, sabemos, Pai, que a Tua palavra é uma palavra viva, e esse momento de escola bíblica é para que nós possamos alimentar o nosso ser com ela. Nesse momento, Senhor, que cada um de nós aqui possa diminuir para que a Tua presença cresça. Que o Teu Espírito Santo penetre os nossos corações e leve, Senhor, a palavra dele até a nossa boca, para que a nossa boca professe aquilo que o Senhor deseja. Entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, trabalhar no EBD, ao mesmo tempo que é um desafio, ela é de um trabalho de crescimento individual maravilhoso. Sempre, quando nós preparamos uma lição, o primeiro indivíduo a ser edificado é justamente quem preparou. E isso é uma concordância entre todos nós. Hoje, nós vamos justamente dialogar um pouquinho sobre as lições que nós tivemos. Vamos debater um pouquinho sobre elas. Mas, principalmente, falar um pouquinho das nossas experiências com essas lições. Como que elas acrescentam e mudam a nossa própria vida. Por exemplo, um dos estudos que eu trabalhei falava sobre a morte de Jesus na cruz. E surgiu uma pergunta, inicialmente, em que eu achava que eu tinha uma resposta simples e concreta. A pergunta era, por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus morreu na cruz? Inicialmente, a minha resposta seria simples. Ele morreu porque para nos salvar ou para levar os nossos pecados. Mas a lição me fez refletir. E se alguém dissesse, mas se ele é Deus de verdade, por que precisava de morrer para isso? Por que Jesus tinha que morrer? Não podia simplesmente haver o perdão e estava tudo resolvido? Ou esse Deus não tem o poder para perdoar pecados desse jeito? Olha, foi um estudo fantástico, porque eu pude descobrir a pessoalidade de Deus nessa história. Como ele próprio virou carne, para mostrar para nós que ele entende o que é sofrimento, que ele entende o que é dor, e como ele é capaz de nos perdoar de todas as formas, e como nós temos que ser capazes de perdoar, mesmo que para nós o ocorrido tenha causado muita dor. Eu fui muito edificado com essa lição. Ela falou profundamente para mim, porque eu descobri que, diferentemente de qualquer outra religião antiga, ou qualquer outra coisa que possa ser profetizado contra isso, eu descobri que Deus deu o exemplo. Deus mostrou para a gente como é o perdão através dele mesmo perdoando. E isso falou demais para mim. A irmã Marina, por exemplo, ela fez um estudo fantástico sobre feridas emocionais, que eu adorei assistir a palavra dela. Fala um pouquinho para a gente sobre essa lição, o que ela trabalhou, como te edificou. Eu cumprimento todos vocês com a paz e a graça do nosso Senhor. Respondendo a sua pergunta, eu quero dizer que essa palavra me edificou muito, porque eu pude contemplar a minha própria vida dentro dessa lição. Porque nós sabemos que é um tema bem difícil de ser tratado, as doenças emocionais, as nossas feridas. E quem é que não tem ferida? Muitas vezes somos feridos dentro dos próprios lares, com a mãe dizendo assim, você não vai dar em nada, você não aprende isso. Ou outras vezes, um pai querendo que o filho realize o seu sonho, quando ele não pôde realizar. E coloca aquela carga imensa no filho, e o filho luta por aquilo, e de repente vai tentar realizar o sonho do pai, mas ele é um infeliz para o resto da vida. E essas feridas são interessantes, porque cada vez que alguém fala dela, nós sentimos como se estivesse abrindo novamente toda aquela ferida. E nós temos que lembrar que temos um Deus maravilhoso, o nosso Jesus amado, que Ele veio não só para trazer a salvação, assim, num futuro, mas para também que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele pode nos curar hoje. Ele é referência de cura. O livro de Isaías fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então nós temos alguém que pode nos curar. Ele mesmo disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí nós percebemos o grande amor de Deus em realizar essa cura. Talvez você esteja pensando assim: mas eu já sofro isso há tanto tempo, fui rejeitada, fui maltratada. Mas você pode lembrar que nós temos um Pai. Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos. E por isso nós podemos chegar diante dele e confessar toda a nossa dor, toda a nossa angústia, os medos, que ele está pronto a nos curar. Jesus é maravilhoso e ele fez isso comigo, pode fazer com todos nós. O irmão Wellington, ele, dentro dos seus estudos, ele fez um que tinha um texto e uma frase bem polêmica, que se você ouvisse ela solta, talvez você achar, olha, esse irmãozinho aí, ele está ficando maluco, ele está falando coisa que não deve. Mas vamos prestar atenção um pouquinho e relembrar o que ele discutiu. Primeiro, um bom dia a todos. É um prazer e um privilégio estarmos aqui para tratar dessas lições e ver o que Deus fala, primeiramente, como disse o Léo, aos nossos corações. Quando eu estava estudando as lições, um dos pontos que me marcou muito foi a questão da prioridade. Prioridade a Deus. É sempre algo difícil nós darmos prioridade a Deus na nossa vida. E há um escritor chamado Paul Miller, e ele escreveu um livro chamado O Poder de uma Vida de Oração. E esse texto, eu vou ler para vocês, e talvez esteja sendo projetado também. Ele diz o seguinte: na sociedade em geral, e também na igreja, valorizamos o preparo intelectual, a competência e a riqueza. Como achamos que podemos viver sem Deus, orar é considerado algo bom, mas desnecessário. O dinheiro consegue o mesmo que a oração, só que de modo mais rápido e em menos tempo. A confiança que temos em nós mesmos e em nossas habilidades nos torna essencialmente independente de Deus. O resultado disso é que exortar as pessoas a orar é algo que não surte muito efeito. Quando eu estava estudando e meditando na lição, e principalmente analisando esse texto, no primeiro momento eu pensei que absurdo isso. Essa frase dizendo que a oração, de modo mais rápido e em menos tempo, consegue o mesmo que a oração, que o dinheiro consegue, eu fiquei pensando que isso aqui é algo inimaginável, pensar que o dinheiro supre a oração. Mas não vamos pensar apenas em dinheiro, mas podemos pensar no aspecto material e espiritual, e nós estamos tratando de oração. Eu comecei a analisar na questão da minha filha, ou dos nossos filhos. Nós começamos, desde cedo, a investir nos nossos filhos na escola. A gente leva os filhos na aula, busca. Alguns fazem uma segunda língua, a gente leva para o inglês, busca. Outros fazem Kumon, ginástica, não importa. Mas nós investimos. E por que a gente investe tanto nos filhos? Porque nós consideramos que o estudo, o ensino, é algo essencial para ele vencer na vida. Daí a gente investir financeiramente e em tempo aos nossos filhos, porque consideramos que se ele não tiver um bom estudo, ele não vence na vida. E eu fiquei pensando, à luz daquele texto que eu li, a questão espiritual. Qual é a relevância e a importância disso? O quanto que eu invisto no aspecto espiritual? Por exemplo, tem as entidades da igreja, mensageiras, embaixadores, mais que um. Eu levo os filhos lá, eu busco meus filhos. Quando minha filha está estudando na aula, você corrige, você estuda junto, vê como é que está a evolução dela. Eu faço o mesmo com respeito à vida espiritual? Será que eu considero que a vida espiritual também é requisito para que minha filha vença na vida? Até que ponto que eu dou importância na vida espiritual?
E dentro dessas reflexões, aquilo que eu considerava inicialmente no texto um absurdo, eu me lembrei do jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, não, só os mandamentos, segue os mandamentos. Ele fala, não, isso eu faço desde criança, está tranquilo. Jesus fala, então tá bom, não precisa mais nada então. Vai, vende tudo que tem na verdade, dá aos pobres e siga-me. A Bíblia fala que ele sai triste, abatido. E por que ele sai triste e abatido? Porque o discurso dele era um discurso teórico. Quando ele foi confrontado com Jesus, ele percebeu que aquilo que ele dizia não correspondia. Quando eu li esse texto, eu fiquei avaliando se aquilo que o meu discurso teórico pode ser confrontado com Jesus. Se para mim o crescimento espiritual tem a mesma importância que o crescimento intelectual da minha filha. Se eu invisto na mesma proporção. Minha filha, eu fico com ela, na verdade, muitos fazem isso, os pais fazem. Você investe, alguns nessa época de pandemia, compra notebook, computador, para que o filho possa ter aula online. Você acompanha, levanta cedo, mas não fazemos o mesmo com respeito à área espiritual. Aí é aquela questão, o dinheiro consegue o mesmo que a oração, só que de modo mais rápido e em menos tempo. É um absurdo essa frase. Mas nós temos que orar a Deus para que num confronto a gente não possa ser sucumbido com isso. O pastor Bismarck é um caso à parte, né? Eu creio que ele não tem só um tema para falar. Acho que ele tem um domínio de quase todos os temas, né? Pela formação e pela experiência e o tempo de vida. Eu vou aproveitar e fazer até um gancho em cima do que ele vai falar, mas já colocar uma segunda pergunta. Vou te dar mais trabalho, tá? Além do que te impactou nas lições, eu acho que um tema geral, um subtítulo do livro é Recebendo a Liberdade. A palavra liberta? Com certeza. Primeiramente, né, um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes, mas a palavra liberta, ela é que nos traz a libertação e a transformação de vida. Então, Léo, nós vivemos essa dimensão e procuramos ampliá-la através do conhecimento, através da oração, né? E nessas lições que nós estudamos, tanto no primeiro como no segundo ciclo, eu vejo que as primeiras lições, elas foram muito pessoais. Você conhecer, você se aprofundar, você buscar ter intimidade com Deus. A partir do momento em que Deus se manifesta na sua vida, você perdoando os seus pecados, você tem que perdoar. Você tem que ser transformado. E uma das coisas que me impactou muito foi essa lição do perdão. A promoção do perdão, né, que nós devemos ter. Se eu não me engano, foi a quarta lição que sobre o que nós falamos, né? Recebendo o perdão de Deus. Na terceira, perdoando o próximo. Para recebermos o perdão, nós precisamos perdoar. E isso é um ciclo. Você perdoa, você é perdoado, e por aí a sua vida vai seguindo. Porém, não é apenas ficar nesse perdoar e ser perdoado, mas é você prosseguir, é você buscar ter intimidade com Deus, é você crescer na graça e na fé, e você começar, então, a construir um relacionamento de verdade com Deus. Quando falamos sobre oração, e claro, todos nós devemos ter uma vida de oração, mas num tempo corrido em que vivemos, vemos, né, a necessidade desse tempo a sós com Deus, é o grande desafio para nós, século XXI, entrando na nossa terceira década
do nosso milênio. Ter um tempo a sós com Deus diariamente. E eu vejo que uma das lições agora no segundo ciclo que nos impactou foi essa de você construir esse relacionamento com Deus, estar a sós com Deus, é necessário. Porque sem esse relacionamento, nós não vamos gerar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, o crescimento, o amadurecimento e o aperfeiçoamento no nosso ser. Falo sempre que nós nascemos espiritualmente, vamos nos desenvolvendo até chegarmos a uma altura, espiritual desejada por Ele, pelo nosso Deus. Mas, infelizmente, muitos dos nossos crentes continuam apenas crianças na fé. Não desenvolvem na sua vida espiritual. E isso, infelizmente, atrapalha a vida deles, dos que estão em volta, e a vida da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo. Então, precisamos ter um desenvolvimento progressivo. É como a vida espiritual nos mostra, ou seja, santificação inicial, quando aceitamos e nos convertemos a Cristo. Santificação progressiva é aquela que nós estamos vivendo. E a santificação final, que é por conta de Deus, quando seremos levados, transformados, arrebatados. Eu agora vou juntar as peças. Vou juntar o texto que o irmão Wellington leu, o versículo, vou juntar as questões emocionais da irmã Marina e vou juntar o ponto de vista sobre crescimento do pastor Bismarck. Olha só, a proposta do encerramento do ciclo fala sobre crescimento, né? E olha o que o irmão Wellington falou. Um jovem rico procurou Jesus e falou: o que eu preciso para ser salvo? Parece uma incoerência quando a gente estuda a Bíblia a fundo, porque pensa o seguinte: olha, mas Jesus ensinou, e Paulo deu grande exemplo disso, replicando esse ensinamento por várias vezes, de que a lei não era essencial para a libertação. A lei, ela era importante para a formação do caráter, para que você pudesse ter uma vida digna, mas o que efetivamente salvava não era a lei, era Ele. O sangue derramado na cruz é que nos salvaria. E aí ele fala: se perdoares os vossos pecados, né? E aí você será salvo, não é? Se confessares os vossos pecados, se confessares os vossos pecados, sereis salvo, né? Reconheça-me como o Filho de Deus e Salvador, não é verdade? Então, não era daí. Mas por que ele fala, então, com aquele jovem? Você siga as leis. Jesus está se contradizendo? Não. Na verdade, Jesus tem a capacidade de conhecer o coração do homem que nós não conhecemos. Ele sabia que aquele jovem, por si só, ele tinha âncora na vida dele. E a âncora dele era o poder financeiro, era a realidade econômica, sabe? Ele sabia que enquanto ele não se libertasse disso de fato, ele não conseguiria desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Esse era o obstáculo dele. O meu pode ser outro, de repente o meu não é o lado financeiro, o meu pode ser algum vício, ou o meu pode ser, de repente, os meus achismos, a minha hipocrisia, ou a minha pseudo-intelectualidade. Não sei, cada um tem a sua âncora pessoal. A questão, especialmente falando daquele jovem, é que aquilo tornava arraigado para ele o medo de largar por causa de Jesus. Provavelmente ele devia ter algumas sequelas emocionais em relação à situação financeira. Ou foi educado a viver em prol daquilo, ou passou a amar o dinheiro de tal forma que criou uma questão emocional. Aquilo não permitia que ele crescesse perante a palavra e não buscasse santificação. Porque para ele, santificação, vou seguir as regras aqui, vou ser religioso, vou adequar, mas e o lado espiritual? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Será realmente que seguir somente a lei era o fundamental? Ou, na verdade, Jesus realmente estava testando aquele jovem? O Jesus estava querendo ir além da simples questão
me aceite e falar com ele, ó, me aceite, mas também quebre os cabos que seguram essas âncoras que atrapalham o seu crescimento espiritual. Irmã Marina, vamos começar com você. Eu acredito que, como você mesmo falou, Léo, o Senhor Jesus, Ele sabe muito bem o que passa dentro de nós. Ele sabe a minha dificuldade. Ele me conhece tão bem. E a palavra de Deus fala lá no Salmo 139, que antes que os nossos ossos fossem formados, Ele já sabia. E outra coisa, Ele sabia até quantos dias nós iríamos viver aqui nessa terra. Então, Ele conhece tudo de nós. E realmente é muito complicado, porque quando nós chegamos diante do Senhor, nós estamos cheios de mazelas. Nós não cremos muito bem, nós temos desconfiança. Será que esse Jesus é mesmo poderoso para me libertar de tudo que eu carrego na minha vida? E aquele jovem, a gente viu que realmente, como o Léo disse, ele deveria ter algum problema emocional relacionado com dinheiro, porque quem é que não tem? Principalmente nós que moramos aqui no Brasil, né? Que ora a situação está tão maravilhosa que a gente pensa assim, dessa vez eu vou ficar rico. E aí depois você vê tudo e por água abaixo, começa tudo de novo. E então, às vezes, ele tinha esse tipo de problema, de luta. Agora, a luta pode ser de outra maneira também. Mas o importante é que se nós buscarmos o Senhor, a palavra fala e nos garante que a gente terá uma vida diferente. E também porque Ele prometeu que nos daria o Espírito Santo. Eu acho assim muito interessante quando nós falamos a respeito das nossas fraquezas, das nossas lutas, e a gente lembra que a gente tem um Consolador que está conosco todos os dias. E essa promessa Jesus nos fez. Ele disse assim, olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E simplesmente o Espírito Santo que nos confessa, que nos mostra direitinho onde a gente está falhando, o que está acontecendo, porque a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, para que serve a lei, como o Léo estava falando? Para um amparo, para a gente entender o que é o pecado? Porque às vezes nós entendemos a lei quando fala assim, não faça isso. E aí nós pensamos assim, mas eu fazia há tanto tempo isso e agora eu não posso mais fazer? Então, não passe nessa rua porque agora é contramão. Aí a lei do trânsito já fez com que aquela rua, você não pode mais entrar ali, que ali é contramão. E às vezes a lei também nos mostra isso. Olha, isso é errado. Talvez a gente nem praticava, mas a gente já sabe que é errado. E a gente sabe que é pela graça mesmo, pelo amor do nosso Senhor, que a gente é salvo. E eu acho tão interessante o seguinte, porque como Ele conhece as nossas fraquezas, Ele também está sempre dando-nos o escape. Ele fala assim, eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas. Então, nós não podemos temer. Realmente, há muitas coisas que nos prendem, mas a gente não deve temer. Devemos entregar tudo para Ele. Só assim que a gente vai crescer. Pastor Bismarck, seguindo essa mesma linha de raciocínio, como é que a gente pode tratar essa relação do ponto de vista de crescimento espiritual? O crescimento espiritual se dá a partir do momento em que nós desejamos, conhecemos, né, ao Senhor, fazemos parte dele e queremos, ou seja, vamos crescer, vamos ter comunhão com Ele. Porque a partir do momento em que você começa a orar, você começa a que eu chamo a famosa vitamina BO, né? Bíblia e oração. Essa vitamina é muito boa,
Porém, você tem que querer, você tem que pagar o preço para que haja esse desenvolvimento na sua vida e na vida da sua família, na vida da sua igreja. Quando nós lemos a palavra, eu aprendi algumas coisas nessas lições, né, principalmente na Recebendo Deus, do segundo ciclo, que nos diz o seguinte: quando você ouve a voz de Deus, você possui a paz que é trazida pelo Senhor. Ao ponto, se você não ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Satanás, ou a voz do mundo, ou a voz da tua própria natureza caída, você será acompanhado de temor naquilo que você fizer. Segundo aspecto, quando você ouve a voz de Deus, você recebe do Senhor a sabedoria para tomar atitudes certas, para que haja um crescimento progressivo na sua vida. Quando você ouve a voz de Satanás, do mundo ou da sua natureza, você vai ter confusão. Quando você ouve a voz de Deus, você passa a viver a liberdade plena. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós ouvimos sempre, né, esse versículo. Mas essa liberdade plena, ela não é vivida por muitos evangélicos, por muitos crentes. Quando damos ouvidos à voz de Satanás, à voz do mundo ou à nossa própria natureza, o que está na nossa mente, nós vamos sofrer pressão. A pressão do mundo, a pressão daquilo que de repente deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito e não fizemos. Por fim, quando ouvimos a voz de Deus, nós estamos aptos a realizar a tarefa que Deus nos deu. Porém, quando ouvimos a voz de Deus, mas também a voz do mundo, a voz de Satanás, a voz da nossa própria natureza caída, aquilo que fizermos de bom, sempre vai haver uma culpa que não tratamos bem, e aí sempre seremos acusados, porque Satanás é o pai da acusação, é o pai da mentira e é um acusador. Então, precisamos ter em mente que estarmos com Deus, fazermos a vontade de Deus e praticarmos essa vontade em comunhão com Deus é algo que nos dá tranquilidade, que nos dá liberdade e também, como filhos amados, nos traz benefícios que não sabemos, mas que Ele sabe, porque Ele é Deus. Agora eu vou tornar mais divertido, que eu vou aproveitar a experiência profissional do irmão Wellington. O irmão Wellington, ele trabalha na magistratura. E me corrija se eu estiver errado. Mas se um juiz ele der uma sentença baseada apenas no seu achismo, por exemplo, ele escreve lá, eu entendo, ou com base na minha opinião, sem referenciar aquilo que está na lei, os artigos específicos ou as jurisprudências já ocorridas, a gente corre risco até de ter nulidade de processo, não é isso? Como é que a gente trata esse mesmo tema em relação à palavra de Deus? Eu acho que o exemplo do jovem rico, ele aborda bem essa questão. Olha só, quando o jovem rico chega, ele ancora toda a pretensão dele e o fundamento na lei, nos mandamentos. Assim ele dizia, eu guardo tudo, desde criança. Se não fosse Jesus, se fosse qualquer outra pessoa, o que a gente faria? Ah, você guarda? Ia começar a recitar os mandamentos. Talvez ele falaria de todos. Diz, não, realmente, esse rapaz conhece tudo. O que Jesus faz? Qual que é o primeiro grande mandamento que Jesus coloca? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus fala a seguinte coisa, bem, não precisa guardar todos não, só um. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então faz o seguinte, você vai, vende tudo que você tem
e comprove que você guarde apenas um mandamento. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. O jovem guardava todos, mas o amar a Deus sobre todas as coisas, ele não conseguiu. A sentença que você falou, a gente dá a sentença, de modo geral, pela lei, ou pela justiça, pelo direito, mas nós vimos que Jesus foi muito mais do que a lei. Porque, como já foi dito aqui, Jesus conhece o coração. E Jesus sabia que, na verdade, aquele jovem, ele se auto-enganava. Eu falei há pouco tempo que, quando eu falei daquele texto, que com um confronto, quando Jesus confronta, a gente fica como que um pouco desnudo diante de Deus. A confrontação com o Espírito Santo mostra a nossa pobreza. Quando Jesus confrontou o jovem naquilo que ele tinha de mais importante, que ele achava que era guardar a lei, bastou uma palavra de Jesus para mostrar que a lei, o mandamento mais importante, ele não guardava. Ele errou, ele falhou naquilo que ele julgava que ele cumpria de mais importante. Ou seja, Jesus vai mais do que a lei. Jesus olha mais do que a sentença. Como foi dito aqui, ele olha o nosso coração e vê a nossa intenção. Para a gente fazer o último ciclo e encerrar esse momento, na verdade eu vou fazer ele sob uma forma de convite, e tanto para os irmãos aqui levarem as últimas palavras, quanto para os irmãos que estão nos assistindo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos um papel muito grande na apresentação da palavra, né? Existe o ID de Jesus, e nós, cristãos, temos que testemunhar aquilo que nós conhecemos da palavra, mas para isso a gente tem que estar embasado. Como a gente vai compartilhar o amor de Jesus, ou como que a gente falaria sobre Jesus sem o conhecimento bíblico adequado? A escola bíblica, ela tem um papel fundamental de nos preparar para isso, sabe? Para quando você está diante de questões polêmicas, como que você vai representar o papel de Jesus diante das questões polêmicas? Como que nós vamos levar a palavra de Deus se a pessoa pode nos contradizer e acabar com a nossa argumentação? Estudar a palavra, mas pedindo inspiração de Deus, é uma das coisas que eu acho que deve ser prioridade na vida do cristão. Se você, por um acaso, for confrontado com Deus realmente existe? Quais seriam os argumentos que nós usaríamos para isso, né? Eu creio que levar a palavra de Deus é um papel fundamental do crente, é um papel fundamental do cristão. E ter esse momento de desenvolvimento, esse movimento de transformar isso até num momento de prazer, é fundamental para que a gente consiga absorver a palavra, edificar a nossa vida e, através dessa edificação, poder transformar a vida de outras pessoas. O que vocês acham? Eu acredito que realmente o nosso objetivo é esse, transformar vidas diante do Senhor, porque nós precisamos de nos renovar. A própria palavra de Deus fala que Ele renova as misericórdias dEle sobre nós cada manhã, e nós também devemos renovar a nossa mente, e nós devemos pensar da seguinte maneira: Jesus disse que quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Quem não nascer de novo também não poderá ver o reino dos céus. Então nós temos que nascer de novo. E às vezes, como o irmão falou aqui, há temas polêmicos, de grande dificuldade. Inclusive, os discípulos disseram, alguém disse que Pedro escrevia com muita dificuldade, ou ele disse que o apóstolo Paulo, eles diziam que havia certa dificuldade ali. Mas o evangelho mesmo pregado por Jesus é um evangelho de simplicidade. Quando nós vimos Jesus usando ali a natureza, os frutos, a semente, e ele usava o tema que aquela população estava vivendo no momento. Era com muita simplicidade. E eu acredito que Deus usa cada pessoa na maneira que ela vê
esse evangelho maravilhoso, que é um evangelho de graça, um evangelho de perdão, que é muito difícil fora de Jesus, mas com Jesus tudo se torna muito fácil. E eu penso que nós temos que falar. Jesus, ele disse que quando nós fôssemos tomados para falar da palavra, a gente não deveria preocupar, que na hora o Espírito Santo encarregaria, porque é Ele que vai convencer. Não adianta eu rebuscar com muitas palavras, com a teologia farta, se a pessoa não está entendendo nada. Mas se eu falar simplesmente que Jesus salva, ela pode questionar até, mas como você pode provar que Ele salva? Aí eu posso dizer, não, Ele morreu na cruz. Ele veio para nos salvar. A Bíblia fala que Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele pode tirar o seu pecado também. E Ele disse que o Espírito Santo convenceria você. Então, por isso que nós falamos, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, deixa que o restante Ele vai fazer. Ele vai colocar você na linha, da maneira que Ele quer. Então, com simplicidade, pode realmente dizer, eu quero esse Senhor, porque Ele vai te ensinar. Eu sei que eu não sou uma teóloga para ficar, sabe, irmão Léo, falar as coisas difíceis, complicadas. Eu nem saberia falar e nem entender. Mas então eu sempre procurei ver aquele evangelho da simplicidade, aquele evangelho que Jesus falou. Eu vim para que você tenha uma vida melhor. Eu vim para que você não seja confusa. Eu vim para que você tenha paz. Ele falou, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Como o irmão Hélio falou ali, realmente o dinheiro consegue muita coisa, e ele consegue talvez até mais que a oração, e rapidamente. Eu fiquei olhando também para essa frase. Mas será que vem com essa paz que Jesus ofereceu para nós? Ele ofereceu uma paz completamente diferente. Ele disse que no mundo nós teríamos grandes tribulações, aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Se Ele venceu o mundo, nós também poderíamos vencer. E é assim que eu penso, né? Pastor Bismarck, nós vamos entrar num novo ciclo. O novo ciclo é compartilhando Cristo, né? E que é uma sequência. Nós trabalhamos a parte do crescimento e agora vamos entrar no novo ciclo da EBD, que é esse compartilhar. Me veio uma coisa na mente agora. Você já imaginou se cada membro da igreja acima de 18 anos discipulasse uma pessoa por ano? Quantos batismos nós teríamos? Maravilhosamente, creio que uns 1000 batismos, né? Por mês. Com certeza. Mas essa incumbência nós recebemos do Senhor. Então nós entramos na presença de Deus, nós passamos a orar e desejar conhecer a Deus, nós recebemos o conhecimento de quem é esse Deus pelo qual nós entramos na presença, nós crescemos em força na presença de Deus, através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, que é muito importante para vencermos as batalhas espirituais. Nós descansamos na presença de Deus, como nós vimos nessas lições maravilhosas que estudamos, né, no ciclo passado. Aí a pergunta, para quê? Para quê que a nossa igreja tem feito todo esse trabalho, toda essa vivência de crescer, de se aprofundar, de estar na presença de Deus? O objetivo é não ficarmos nas 4 paredes,
é não ficarmos apenas nas nossas EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui, nessa noite, eu tenho a companhia de mais 3 professores da nossa EBD, professores altamente gabaritados, mas há uma voz que me chama a atenção. Para que estamos estudando? O que estamos aprendendo, vamos vivenciar? É um apelo que eu faço, e antes de mim, o Senhor faz. Mãos à obra. Mãos à obra. Nós precisamos levar esse evangelho, vivendo, compartilhando, mas para compartilharmos, nós precisamos estar preparados. Eu acredito que de preparo nós já temos. Pelo que nós estudamos, pelo que nós sabemos, pelas nossas próprias vidas, né? Nós já estamos preparados para poder entrar no terceiro ciclo, que é o compartilhar a palavra de Deus. Estarmos juntos, primeiro, levando a palavra, discipulando, para depois trazermos, e aí o sonho, né? 1000 batismos por mês. Wellington, o que será que falta? Coragem? Uma frase que talvez, de Rui Barbosa, que a gente possa aplicar naquilo que você disse sobre estudar a Bíblia, se aplica a questão da coragem. Dizia Rui Barbosa, vulgar é o ler, raro o refletir. Em uma das lições você abordou sobre meditar na palavra de Deus, eu me recordo. E algo que que Rui Barbosa diz, que a gente tem o costume de ler apenas. Ler de modo superficial. A gente não reflete na palavra de Deus. E a Bíblia não manda a gente ler. Ela manda nós meditarmos, refletirmos, pensarmos. E por que ela não manda a gente ler de forma superficial, mas manda que nós possamos meditar? Talvez um dos reflexos da falta, talvez que você disse, de coragem, é a falta de preparação, porque a gente reflete pouco sobre a palavra de Deus. E fica um pouco receoso de falar da palavra de Deus, com medo, às vezes, de ser confrontado. E a escola bíblica talvez seja um dos métodos, um dos meios mais importantes dessa preparação. A escola bíblica é um local onde nós podemos nos preparar. Ela nos ensina, ela guia, ela faz com que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ela estimula o conhecimento. Essa questão, às vezes, de ter coragem, também um pouco aquilo que a Marina falou, quando a gente vai falar, não é um discurso teológico. É muitas vezes a gente falar aquilo que Deus fez conosco. Mas aí a questão é, o que Deus fez conosco? Nós temos um relacionamento com Deus para que a gente possa falar para um colega do que Deus fez conosco? Talvez essa questão da coragem, ela advenha, e é importante tratar dessas lições que estamos tratando, de relacionamento com Deus. A gente tem que dar uma certa prioridade em relacionar com Deus. O falar, ele vai ser uma consequência do relacionamento que nós temos com Deus. O investimento nosso tem que ser em relacionar com Deus. E desse relacionamento, aí sim, como consequência, nós vamos ter a coragem necessária para falar de Deus. Queridos, nós vamos encerrar com um convite. Convidá-los a continuar conosco nas próximas lições, no próximo ciclo de ABD. E mais ainda, convidá-los a se apaixonar pela palavra de Deus, a buscar a palavra enquanto alimento, enquanto sabedoria e, principalmente, permitir-se meditar na palavra. Sabemos que nós somos colocados em situações que nos exigem isso, o conhecimento da palavra. Mas mais do que isso, Deus não exige sofisticação na linguagem.
Talvez por isso ele não escolheria pessoas que não eram tão sofisticadas assim. Poderíamos pedir, por exemplo, para que Deus nos transformasse em intelectuais de primeira linha, em grandes teólogos. Mas vamos lembrar que tem teólogos que eram ateus, inclusive, né? Apesar da contradição. Eles estudaram teologia justamente para contradizer a existência de Deus. A gente não pode se enganar e nos deixar levar pelo conformismo. Nós precisamos de mais. E precisamos desenvolver esse hábito de conhecer a palavra a fundo. Fica o convite para as próximas lições, para os próximos ciclos, e inclusive contamos muito com a colaboração de vocês. Tragam seus questionamentos para nós, usem os chats, usem as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm como forma de crescimento individual e pessoal. Quero agradecer muito a presença de todos os irmãos aqui comigo, quero agradecer muito a todas as pessoas que deram apoio para que esse ciclo de EBD se realizasse até esse momento, especialmente a pastor Bismarck, que nos coordenou com maestria e perfeição. Que o Senhor continue nos abençoando, nos capacitando e que nós sempre possamos diminuir para que a vontade dele cresça na nossa vida e na vida de todos vocês. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, Pai amado e misericordioso, agradecemos, Senhor, por nos acompanhar até aqui. E pedimos que continue conosco nesses ciclos de aprendizado, crescimento e compartilhamento da Tua Palavra. Que sejamos corajosos para estudar, meditar e principalmente levar a Tua Palavra. Que sejamos corajosos, Senhor, para levantar a voz, para falar e defender o Teu nome. Que tenhamos, Senhor, a sabedoria vinda dos céus, para que não tratemos os nossos achismos para com a realidade de Deus, mas sim que nós tratemos a realidade da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, a cada um que esteja disposto, Pai, a levar a Tua Palavra à frente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.